Por um tempo, nós compartilhamos com você um pouco sobre esperança, sobre o amor de Deus diante do sofrimento, trouxemos palavras de conforto, trouxe um pouco da minha fé, das minhas vivências, de leituras, criamos a nossa comunidade, mas hoje quem está vivenciando aquele vazio existencial sou eu. No dia 21 de abril, o amor da minha vida partiu para o nosso lar espiritual e desde então eu tenho vivido momentos de dor intensa. O Senhor o levou enquanto ele dormia, através de uma parada cardíaca. Ele nem chegou a acordar, eu só ouvi um barulho como se fosse de um ronco, chamei e aí ele já não respondeu. Eu fiz os primeiros socorros, eu fiz massagem cardíaca e comecei a gritar desesperada, até que um casal de vizinhos me ajudou a levar ele para o hospital pertinho de casa. E lá foi mais 30 minutos tentando reanimar e tudo, mas ele já havia partido. E eu confesso que a todo momento eu dizia para ele ficar, eu pedia para Deus assoprar o fôlego de vida novamente. E eu fiquei completamente desesperada. Eu não queria aceitar, eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Nós levamos uma vida saudável, nós mudamos nossos hábitos, a gente pratica atividade física, a gente se alimenta de uma maneira adequada. Então eu não queria aceitar de jeito nenhum que a hora dele voltar para nossa casa havia chegado. E as minhas orações eram para que, se a gente não fosse envelhecer juntos, que eu fosse primeiro, porque definitivamente eu não enxergava a minha vida sem ele. Nós temos 10 anos de casados, nós evoluímos muito juntos, todos os nossos sonhos eram compartilhados, nós lutamos juntos para tentar conquistá-los. E apesar dele não aparecer aqui, ele estava por trás de tudo, seja editando, seja me ajudando nas gravações. Eu nunca fiz nada sozinha, ele é o meu melhor amigo, então a gente fazia tudo junto. E por isso, para onde eu me viro, eu vejo ele em pequenos pedaços, pequenas recordações. E o futuro, meu Deus, o futuro se tornou uma grande massa cinzenta. Para mim, está sendo muito difícil ver o mundo sem aqueles lindos olhos verdes e de repente estar cercada de pessoas, mas me sentindo sozinha. Na medida do possível, eu tenho vivido meu luto, porque tem milhões de burocracias para resolver, enquanto eu tenho que trabalhar, porque a casa para sustentar agora é exclusividade minha. Meu gatinho está doente, eu tenho um apartamento para arrumar direitinho, para devolver. Tenho outro também que eu estou me mudando para lá, e com tudo isso, com mudança, com tudo, até porque eu quero agora ficar um pouco mais perto da minha família, para mim não ficar muito tempo sozinha. E com isso eu passei muitos dias sem trabalhar, resolvendo toda essa parte burocrática. Ainda não terminei. E eu também sou autônoma. E aí tem dias que parece que eu vou enlouquecer. Tanto de saudade como de preocupação, medo de não dar conta de tudo. Estou gastando muito mais do que deveria, muito mais do que posso, com tudo. E ao mesmo tempo estou trabalhando menos. E quando vou trabalhar parece que nada flui, sabe? Tá sendo assim um desafio muito grande mesmo. Mas diante de todas as incertezas que eu tenho vivido, a única coisa que eu tenho dentro de mim, que não existe dúvidas, é de que a morte não é o fim. Tudo isso que nós vivemos é uma passagem. Eu sempre senti saudade de casa e agora eu sinto mais ainda. Eu nunca senti que aqui é a minha casa, sabe? Eu sempre conversava com ele, como eu estava com saudade do meu verdadeiro lar, no mundo espiritual. Mas eu sei que eu tenho mais a aprender nesse mundão de regeneração, mas isso não nos impede de exercer a nossa humanidade diante da saudade. A minha dor é exclusivamente de saudade. E ter a oportunidade que nós temos de entender que a morte não é o fim, com certeza traz um certo conforto, mas isso não nos impede de viver o luto. Esse luto deve ser aquele sem desespero, nada, tudo acabou. Não. Nós somos crianças diante de um Criador, crianças que às vezes fazem birra quando o pai não dá o que queremos,
Mas o Pai sabe que lá na frente, quando a gente crescer e tivermos consciência, uma consciência mais expandida, nós vamos entender e vamos agradecer o porquê. A gente vai entender o porquê de tudo isso. Mas essa é a hora que a emoção luta contra a razão. Minha emoção diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o meu marido? Tanta gente ruim para o Senhor levar, e o Senhor leva o meu marido tão cedo, com tanto para viver. Mas a minha razão diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda o que você precisa aprender. E aí existe uma dualidade entre o que aprendemos na teoria e o que vivenciamos na prática. E a pequenos passos eu tenho tentado viver o que eu acredito. Viver pela minha fé e pela esperança. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que a vida continua. Eu já me vi deitada inúmeras vezes enquanto saí em projeção astral. Mas nós somos humanos e precisamos em algum momento passar pelo luto. E nesse momento eu não tenho muita coisa, mas tenho o suficiente que a minha convicção de vida, minha convicção de fé. Talvez eu nunca mais vá sorrir como antes. O meu mundo mudou completamente de um dia para o outro. E no momento que eu tiver a certeza que ele não voltaria, um pedaço de mim partiu também. Ah, mas se você tem todas essas experiências e tudo, você não deveria estar sofrendo, meus amores. O próprio Jesus chorou no túmulo do seu amigo. Ele sabia que iria ressuscitá-lo? Sabia. Ele tem autoridade para isso. Mas mesmo diante dessa autoridade, ele chorou e ele sofreu a morte de um amigo. E eu, que não valho nem o pó da sandália do mestre, eu não vou chorar. Mas o nosso choro é diferente. Não é um choro com lamentação, é um choro apenas de saudade. E nesses dias eu digo: meu amor, eu estou chorando porque eu estou com saudade. Mas aproveite o seu retorno. Aprenda muito e vá voar bastante, porque você estando bem, eu também estou. Nós que ficamos, a gente precisa liberá-los, enviar força, enviar ânimo. Uma jornada nova também se inicia para eles. E nós continuamos nossa luta aqui até o dia determinado para o reencontro, porque esse reencontro vai acontecer e vai ser muito lindo. E que nós não cheguemos de mãos vazias diante da nossa própria consciência. O meu amor, o Renan, não chegou. Eu agradeço a Deus cada dia que eu estive ao lado do homem mais incrível, do marido mais amoroso, de um filho carinhoso. A passagem dele foi de muito aprendizado. E ter a honra de ter compartilhado parte dessa trajetória foi o maior presente que Deus poderia ter me dado. Mas nesse momento também tem sido a minha maior dor. Mas eu tenho muito a agradecer por esses 10 anos. É óbvio que eu gostaria de mais tempo com ele aqui, mas as coisas nem sempre saem como nós planejamos. Ou talvez saiu, né? Muito provavelmente nós já tínhamos planejado isso antes. Mas de qualquer forma, eu peço que vocês me apresentem suas orações e não se esqueçam de mim quando vocês forem orar. Provavelmente eu vou compartilhar um pouco mais sobre o luto, porque essa é a minha realidade nesse momento. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.